Mateus, capítulo 13, versículo 31, que diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia, Jesus, graças a Deus, glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Meus irmãos, eu não sei se alguém pregou nessa passagem no decorrer dos dias aí das parábolas. Eu não sei. Ainda não, né? Então eu acertei, né? Glória a Deus, né? Santo é o nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus, né? Cheguei lá em casa hoje, né? Eu abri a Bíblia lá e dei uma olhadinha nesta parábola, né? Mas se nós formos vermos, tem várias parábolas, né? Eu não vou lembrar de todas as parábolas, mas tem muitas parábolas. Jesus ali falando, né? Jesus fala a respeito da parábola das 10 virgens, né? Que havia 5 prudentes, que havia 5 loucas, né? Que as prudentes levavam o seu azeite em suas lamparinas e levava uma reserva de azeite. E as loucas levavam as suas lamparinas acesas com o azeite que estava nelas. E a Bíblia diz que elas estavam ali esperando o noivo. E o noivo tardou para vir. Aleluia, glória a Deus. E elas adormeceram todas. E perto da meia-noite, houve-se um clamor. Aí vem o noivo. Aleluia. Quando elas foram olhar para as suas lâmpadas, as lâmpadas daquelas virgens loucas, imprudentes, estavam se apagando. E a Bíblia diz que elas pediam um pouco do azeite para as prudentes, e as prudentes disseram para elas: vai aos que vendem e compra, porque se nós te dar, vai faltar para vocês e vai faltar para nós. E elas foram comprar, mas quando chegaram, a porta estava fechada. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, graças a Deus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E nós estamos diante desta parábola que nós acabamos de ler. Aleluia, uma parábola muito importante também. Mas a Bíblia relata também sobre outras parábolas, aleluia, muito importantes também. Todas elas são importantes. A Bíblia fala de uma parábola que a semente caiu no meio do caminho e veio as aves do céu e comeu. Outra semente caiu no meio das pedras, mas ela nasceu e começou a crescer, de repente morreu.
E a palavra de Deus vai dizer que outra semente caiu em boa terra. E ali ela frutificou. Aleluia. Glória a Deus. Essa boa terra, todos nós precisamos ter ela. Essa boa terra, ela significa o coração do homem, o coração da mulher, aonde a semente significa a palavra de Deus. Aonde a palavra de Deus, ela vai cair e ela vai germinar. Aleluia. Se ela germinar em uma boa terra, em um coração aberto, para ouvir, para deixar Jesus entrar dentro do coração, dentro da sua vida, da nossa vida, aleluia, a palavra de Deus, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai expandir. Aleluia, Jesus, graças a Deus, glória a Deus, glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E nós falamos e lemos essa parábola que fala do grão de mostarda. Aleluia. Essa mostarda é uma planta, né? É uma mostarda, é uma hortaliça que você faz salada com ela, normal. Só que ela se refere, segundo os estudiosos, na época que Jesus estava falando a respeito desta parábola, esta mostarda, ela era a menor das sementes. Mas quando ela era cultivada, ela se tornava a maior de todas as hortaliças. A palavra de Deus, segundo os estudiosos, essa mostarda, ela chegaria na altura, alguns falam, na altura de 2 metros. Aí os irmãos imaginam 2 metros. 2 metros aproximadamente seria isso. Alguns falam 3 metros. Aí se aumenta mais a altura. Outros falam 4 metros. E outras pessoas falam que tem espécies dessas mostardas que chegam na altura de 10 metros. Segundo os estudiosos. Segundo as pessoas que estudam. E dizem que um homem deita debaixo dela, né, e fica ali aproveitando de sua sombra. E ela sendo a menor de todas as sementes de toda a hortaliças. Aleluia. Jesus, ele começa a usar essa expressão. Mas Jesus também, meus irmãos, aleluia, Jesus, certa vez, Deus, aleluia, glória a Deus, ele escolhe o menor para se tornar rei. Aleluia, glória a Deus. Jesus ali escolheu o menor e colocou diante de um gigante. Aleluia, glória a Deus. E esse menor, aleluia, a palavra de Deus vai dizer que esse menor chamado Davi, aleluia, glória a Deus, quando o gigante ali afrontava ele, afrontava o exército, aleluia, todo o exército ali de Israel, aleluia, a palavra de Deus fala que o menor chegou diante do gigante. O gigante veio com espada, veio com escudo, veio com lança, veio com tudo o que tinha direito. Aleluia, glória a Deus. E o menor chegou lá apenas com estilingue. E a palavra de Deus diz que
que ele venceu o gigante com uma pedra e uma funda. Aleluia, Jesus, graças a Deus, glória a Deus. A palavra de Deus fala que ele lançou a pedra atingiu o gigante caiu por terra, e ele subiu em cima do gigante e cortou a cabeça do gigante com a espada do gigante. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E nós estamos falando de uma menor das sementes que se tornou a maior. Só que Deus está falando aqui, aleluia, glória a Deus, é do reino de Deus, aleluia. Deus está falando aqui, é da palavra de Deus, aleluia. Os irmãos estão vendo que o evangelho chegou em muitos lugares. Começou com Jesus lá atrás, começou com João Batista, veio com Jesus, aí veio os apóstolos, veio os discípulos, aí veio caminhando, veio expandindo, foi aumentando, foi crescendo. E hoje está em vários lugares. E hoje nós estamos vivendo uma situação, que a Bíblia já fala a respeito. Nós vimos aí recentemente a pandemia, nós estamos vendo guerras, nós estamos vendo um homem de um país aí, colocando todas as nações em sua mão, oprimindo todas as nações aí. Hoje nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo essas coisas acontecer. Mas tudo isso nós sabemos que isso aí é cumprimento da palavra de Deus, que o reino de Deus está próximo. O reino do Senhor está chegando. Aleluia. Glória a Deus. O reino do Senhor está próximo, a vinda do Senhor Jesus está próxima. Aleluia, está se aproximando cada dia mais. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos lembram que nós passamos a pandemia, alguém aí poderia estar dizendo, agora está melhorando, agora está ficando bom, né? Agora começou a melhorar, a pandemia acabou, aquele negócio da guerra lá já deu, para nós aqui já deu uma amenizada nas coisas, está tudo bem. Aí, de repente, o homem lá ganha a eleição nos Estados Unidos. Olha o que está acontecendo. Isso significa que Jesus está voltando. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vou dar uma olhadinha lá em Evangelho de Mateus mesmo, capítulo 18, versículo 1. Capítulo 18, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, graças a Deus, glória a Deus. Que vai dizer assim: Mateus 18, versículo 1 diz assim: Naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como este menino, esse é o maior no reino dos céus.
E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este a mim recebeste. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra de Deus, meus irmãos, ela fala claramente. Aquele que realmente se converter. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que for humilde de coração. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Esse sim, se fizer como um menino, esse entrará no reino dos céus, como diz a palavra. Mas ali os discípulos, meus irmãos, eles estavam procurando o maior. Imagina os irmãos, os discípulos chegaram perguntando, mestre, nos fala quem é o maior no reino dos céus, eu quero saber do maior. Eu quero saber do mais valente lá no reino dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero saber quem é o mais forte. Vamos voltar para aqui. Talvez alguém pode falar assim, eu quero saber quem é que prega mais bonito. Eu quero saber nessa igreja quem é que canta mais bonito. Eu quero saber quem é que tem um estudo melhor. Eu quero saber quem é o mais inchado. Eu quero saber quem é o mais cheio. Do quê? De orgulho? Glória a Deus, aleluia. E aí? Eu quero saber quem é o valentão. Aleluia. Os discípulos estavam perguntando lá. Eu quero saber quem é o maior do reino dos céus, Jesus. Fala para nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Aí Jesus vai lá e pega o grão de mostarda. Aleluia. Jesus vai lá e pega o menor. Aleluia. Graças a Deus. Aqui está. Aleluia. O menor. Quem não fizer igual a esse grão de mostarda, quem não fizer igual a este menor, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Aleluia! Quem não se fizer igual a este menor, por quê, meus irmãos? Por que Jesus vai lá e pega um menor, pega lá uma criança e coloca ali no meio dos grandão? Por que Jesus pega ali um que não sabe nada e coloca no meio daqueles que sabem? E coloca no meio daqueles que são ali os magnatas. Ou se acham magnatas, se acham poderosos. Jesus vai lá e pega um que não é e coloca no meio daqueles que acham que são alguma coisa, mas não é nada. Meus irmãos, nós aqui nessa terra, nós não somos nada. Meus irmãos, Jesus pegou o barro, amassou ele e fez do homem, do pó da terra. Você é pó igual eu. Nós somos pó. Se amanhã nós não acordar, nós vamos para debaixo da terra, vai virar pó. Aleluia! Nós não somos nada. Aleluia! Mas como nós nos colocamos na situação de uma criança, aleluia! Quando nós nos colocamos na situação de um menor, de um grão de mostarda. Quem é o grão de mostarda? É a menor semente de toda a hortaliça. Aleluia!
mas quando ela germina, se torna a maior das hortaliças, e os pássaros vêm e se aninham em seus ramos. Aleluia! Glória a Deus! Glorificado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Jesus vai lá, pega o menor, pega a criança, põe aqui. Quem não se fizer igual a esta criança, não vai entrar no reino de Deus. Quem não se converter, não vai entrar no reino dos céus. Aleluia. Quem não se fazer igual a essa criança, não entrará. Por quê, irmãos? Igual uma criança. Aleluia. Uma criança tem pai. Uma criança tem mãe. Aleluia. A criança, ela depende da mãe para se alimentar. Ela depende da mãe. Ela vai crescendo, mas ela continua dependendo do seu pai, da sua mãe. Ela continua dependendo do pai, dependendo da mãe. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Muitas vezes, até quando se tornam numa fase de jovem ou numa fase mais adulta, quando ainda tem os seus pais, ainda é dependente do pai. Aleluia. Os irmãos estão entendendo o que é que eu estou querendo dizer? O que é que Deus está querendo dizer? Aleluia. Que nós temos que ser dependentes de Deus. Nós temos que ser dependentes do Pai. Aleluia. Nós temos que ser dependentes do Senhor. Aleluia. Nós temos que ser dependentes dEle. Fazer igual uma criança. A criança depende do pai e da mãe. Então nós temos que ser dependentes de Deus. Aleluia. Dependente do Senhor. Porque quando aquele que precisa do Senhor, ele está lá clamando, ele está lá orando, ele está lá buscando a presença do Senhor. Ele é dependente de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Louvado e agradecido é teu nome. Deus de Israel. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Toda honra e toda glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar uma olhada também no capítulo 17, no versículo 20. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, meus irmãos, capítulo 17 de Mateus mesmo. Versículo 20, diz assim: E Jesus lhe disse: por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como este grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Glória a Deus. O que é que Jesus fala? Você tem que ser o menor. Aleluia. Você tem que ser o menor. Você tem que ser o grão de mostarda. Você tem que ser o menor. Aleluia. Jesus continua falando, você tem que ser o menor. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. A sua terra tem que estar preparada para a semente cair e germinar. Aleluia. Quer dizer, o seu coração tem que estar preparado. Aleluia. Seu coração tem que estar aberto. Se o seu coração não estiver aberto, aleluia. Se você não rasgar o coração, se você não dar lugar, aleluia,
a semente vai cair na pedra, a semente vai cair no meio do caminho, os pássaros vão comer a semente, aleluia, a semente vai querer nascer, mas ela vai morrer, aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus, aleluia, graças a Deus. Lembra de uma coisa, lembra do trigo, aleluia, lembra da semente do trigo, aleluia, glória a Deus. A semente do trigo, a semente do trigo, quando alguém pega e vai plantar uma semente de um trigo, a semente do trigo ela morre, mas ela brota. Para ela nascer, ela tem que morrer. Aleluia. Por isso nós temos que morrer para muita coisa do mundo. Tem muita gente que às vezes está dentro da igreja, mas tem o mundo no coração. E às vezes não consegue, aleluia, a semente boa não consegue entrar no coração, porque ainda tem o mundo no coração, aleluia, precisa morrer, aleluia, o crente tem que morrer para o mundo, aleluia, e começar a nascer para Jesus, aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. O crente tem que morrer para o mundo, aleluia, crente tem que morrer para as coisas ruins, crente tem que morrer, aleluia, para as coisas que não prestam, aleluia, e deixar as coisas boas entrar, deixar o Espírito Santo entrar, deixar o poder de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus entrar na sua vida, aleluia, graças a Deus. Então precisa morrer para nascer. Glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Mas Jesus, ele diz, olha, você tem que ser igual a esse grão de mostarda. Aleluia. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer a este monte, passa daqui para colar, e assim, ele afirma dizendo, assim será com ele, tem que acontecer, aleluia. Então se você orar, aleluia, se você buscar a presença do Senhor, e falar, Senhor, aqui está essa situação que eu estou passando, aqui está, meu Deus, irmãos, eu vou usar aqui o nosso pastor José. Nosso pastor José estava numa situação aí, uma situação que não estava boa para ele, na parte financeira. Mas ele mesmo falou para mim, não, eu estou orando. Aleluia, eu creio que Deus vai virar isso aí. Aleluia, eu creio. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo aí. Aleluia. O que aconteceu? O que o nosso pastor falou? Que Deus abençoou. Ele abençoou ou não abençoou, pastor? Glória a Deus. Deus abençoou. Mas por quê? Aleluia. Porque ele usou o grão de mostarda. Aleluia. Aleluia. A minha fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas eu vou usar ela. Aleluia. Eu vou usar o grão de mostarda. Aleluia. E esse problema, essa situação, ela tem que desaparecer da minha vida. Deus vai agir na minha vida. Deus vai agir. Aleluia, glória a Deus. E esse problema vai ter que sair. A palavra de Deus fala aqui, meus irmãos, ó. Onde é que nós lemos? Glória a Deus. Ela diz assim, ó. Eu vou ler já, ó, e passa daqui para acolá, e há de passar. Tem duas vírgulas. A hora que fala daqui para acolá, tem duas vírgulas. Ó. E há de passar. Quer dizer, tem que passar. Esse problema tem que passar. Essa situação tem que passar. Aleluia. Glória a Deus. Porque você está usando o menor. Aleluia. Glória a Deus. Você está usando a sua fé. Você está usando o que você tem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No versículo, na sequência aqui, vai dizer assim, ó. E nada vos será impossível.
Aleluia, glória a Deus. Está dizendo que nada, irmãos, não sou eu que estou falando aqui, eu não estou falando heresia, eu não estou falando de mim, eu estou falando primeiramente do Espírito Santo, e eu estou falando, aleluia, o que está escrito na palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, o que está escrito na palavra de Deus, que nada será impossível, aleluia, se você crer, se você não duvidar, aleluia, mas se você dá lugar para Deus, se você dá lugar para o Espírito Santo, aleluia, o milagre vai acontecer, aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus, vai acontecer o milagre, tem que acontecer o milagre, aleluia, nada vos será impossível. Meus irmãos, chegou o horário aqui, amém.